Então, desculpem, mas a aula hoje é uma aula mais concisa, então vai dar tempo da gente resolver tudo. Boa tarde, satisfação em revê-los. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu vou resumir, não exige muita memorização, exige vocês, mas ele é muito importante para vocês no dia a dia do ambulatório. Eu tenho certeza que com esse assunto e com o próximo, vocês, durante os exames das crianças, principalmente das crianças com mês, por causa do refluxo, e das crianças com qualquer idade, vocês vão poder ter uma participação melhor na aula prática. E não o professor apenas ficar passando tudo para vocês. Vocês já irão com um conhecimento. É a constipação intestinal. Falar constipação intestinal. A constipação intestinal... Está dando para ouvir? Tá, sim, desculpa te interromper. Coloca para gravar, por favor. Na hora, nesse, eu acho que eu não coloquei. Tá ali em cima. Eu já vi. Esse eu acho que esse eu não tinha colocado, porque eu não tinha passado os slides. Então, eu vou falar sobre a constipação. A constipação ela é importante não porque ela causa morte em criança. Ela é importante porque ela pode modificar a qualidade de vida da criança e dos seus pais, de toda a família, principalmente naqueles casos em que a constipação intestinal ou obstipação intestinal é forte e ela traz transtornos em que a criança suja a calça e, com isso, ela sofre humilhação por parte de irmão, parentes, tios, os próprios pais, colegas de sala e os próprios professores. Esse é o caso mais grave de constipação, em que aquela criança, às vezes, suja a sua calça por ter uma retenção muito grande de fezes, e com isso ela sofre. E ela sofrendo, toda a família também é envolvida. Mas existem outros casos menos graves, em que a criança tem dor abdominal recorrente, quando vai ao banheiro tem que fazer com força, com esforço, com dor. Então, ela também tem muito sofrimento, que traz transtornos psicológicos também para essa criança. Além desses casos que eu estou citando, há outros em que nos procuram no ambulatório com uma dor abdominal recorrente ou com sintomas de infecção urinária, e nós vamos fazer uma avaliação mais adequada da forma como vocês vão aprender agora nessa aula, e você verifica que a causa daquilo tudo é a constipação intestinal. Portanto, ela é importante por isso, pelos transtornos que ela pode trazer na vida da criança e também pela sua frequência. Ela varia, assim, em trabalhos que hoje, atualmente, eles são mais padronizados, mas antigamente não eram, eles iam de 15% a mais de 30% na maioria das estatísticas. Então, é muita coisa. Dentro da gastroenterologia pediátrica, ela é uma das 4 causas de procura do gastroenterologista pediátrico. Constipação, dor abdominal, refluxo gastroesofágico, eles fazem parte do quadro que o paciente procura o gastroenterologista pediátrico. De modo que é muito importante vocês aprenderem isso de forma adequada. E a gente vai tentar dar de uma maneira bem concisa para vocês saírem daqui já com um bom conhecimento. Então, a primeira coisa que nós vamos ver é o conceito. O conceito que nós vamos utilizar é o do grupo de trabalho de Boston. Olha que conceito enorme. Constipação é um sintoma definido pela ocorrência de uma ou mais das seguintes manifestações por mais de 2 semanas, independentemente das frequências de evacuações. Então, se a criança evacua 2, 3, 4 vezes por semana, ou evacua todos os dias, mas se ela apresentar eliminação de fezes duras na forma de sílabos,
que é isso? Síbalos. Vocês sabem o que é isso? Alguém sabe aí? Todo mundo sabe o que é? Forma de síbalos? Hein? Síbalos. Então, é aquela forma que as crianças apresentam as fezes com o formato de fezes de cabritinho. É o termo que a mãe fala. São pequenas, endurecidas. Então, ela pode apresentar isso. Outras vezes, elas são cilíndricas com rachaduras profundas e a criança pode ter dificuldade de dor para evacuar. Ou então ela tem eliminação esporádica de fezes calibrosas que entopem o falitário. Ou apresentam mais de 3 evacuações por semana, exceto em crianças com leite materno. Então, eu sei que vocês já estão pensando, Eurico, mas você disse que ia dar uma forma concisa, fácil de nós aprendermos, então por que esse conceito tão grande? Esse conceito não é para vocês memorizarem, é para, a partir de agora, vocês fazerem perguntas da forma como eu vou falar. Quando vocês forem perguntar sobre os hábitos intestinais da criança, não pergunto apenas à mãe assim, e cocô, e urina, tudo bem? Não. Se vocês perguntarem isso, ou pergunta, como é que estão as evacuações? Faz cocô todo dia? Isso não é a maneira correta. Vocês têm que perguntar o número de vezes por semana, sim, isso realmente é a primeira pergunta, mas se a criança evacua com fezes, com dor, ou com esforço, ou com fezes endurecidas, ou ela apresenta fezes volumosas que entopem o vaso. Vocês viram? Eu dei aqui 5 coisas que é fácil de vocês gravarem. Faz cocô? Sim. Todo dia? Não, ele faz de 3 em 3 dias. De que forma? É duro? Vamos perguntar isso. Faz esforço? Sente dor? As fezes são enormes e obstruem o vaso, entopem o vaso? Com isso daí, vocês estão fazendo uma anamnese correta da constipação intestinal. Então, por isso, não há necessidade de memorizar o conceito. O conceito de Boston ele apenas nos direciona para aquilo que nós devemos fazer no nosso questionário de constipação intestinal. Ficou claro para todos? Sim, né? Então, a constipação intestinal ela pode ser funcional ou orgânica. O que é funcional? É aquela que o povo geralmente fala assim, o intestino não funciona direito. É alguma coisa que faz com que o intestino não desempenhe a sua função de eliminar as fezes. 95% das crianças que nós vamos ver com constipação crônica, elas apresentam esta constipação funcional. 5% é a chamada orgânica. O que seria, então, essas duas? A constipação funcional é essa, então, que não há evidência de uma alteração patológica que determine a constipação. A criança apenas não funciona o intestino direito. E a orgânica? Você encontra uma alteração patológica. Esta alteração patológica, ela pode estar localizada no próprio tubo digestivo, no intestino. Alguns chamam de constipação orgânica intestinal. É desnecessário isso. Ou pode estar fora do tubo digestivo, do intestino. Pode ser, por exemplo, um hipotireoidismo congênito, uma lesão neurológica que impossibilita que o sujeito tenha evacuações normais e, consequentemente, ele tem constipação, ele prende o intestino. Ficou claro, né? Então, vamos estudar essa constipação funcional crônica. Como é que ela se manifesta, geralmente, em lactentes? É aquilo que eu falei. A criança evacua, geralmente, fezes endurecidas, em síbalos, ou seja, aquelas que são pequenas, endurecidas.
da forma de cabritinho, é isso que eles sabem. Elas podem ser eliminadas com dor, então ela chora para fazer cocô, esforço, e ela tem dificuldade. A criança, às vezes, já vai no banheiro, ela já está com 1 ano, ela vai, faz força e chora. E como ela é muito pequena, às vezes ela não sabe por que ela está tendo aquilo. E a mãe, o que é pior, a mãe, quando vai procurar o médico, ela também não sabe informar o médico que tem constipação, a não ser que ele faça isso que vocês, a partir de agora, vão sempre fazer todas aquelas perguntas. Porque ela acha que a criança está tendo constipação apenas quando não faz cocô todos os dias. E ela pode fazer cocô todos os dias e apresentar constipação, desde que essas evacuações sejam endurecidas ou feitas com esforço, ou com dor, ou sejam volumosas. Então, ela terá constipação. Nesses casos, algumas vezes a criança desenvolve fissura anal. E, como eu falei, nem sempre você tem um encontro de um aumento das evacuações, do número por dia, né? Você tem do intervalo das evacuações. Às vezes a criança faz cocô todos os dias e tem essa constipação. Eu quero chamar a atenção de vocês para um fato, que o Benedito pode ter falado na aula de aleitamento materno, se não se falou, a gente apenas está reforçando. Quando a criança está em aleitamento materno, ela pode passar vários dias sem evacuar. Essa dificuldade que ela tem para evacuar, e passando vários dias, não é considerada constipação. É chamada pseudoconstipação, em aleitamento materno, desde que ela elimine fezes com consistência normal, e geralmente sem esforço. Então, a mãe fala assim, doutor, estou trazendo meu filho aqui que ele está 10 dias sem evacuar. E apareceram várias vezes isso no meu consultório particular. Ela vai, meu filho está com prisão de ventre, também quer enfiar supositório de glicerina. Aí você faz a simples pergunta, aleitamento materno exclusivo? Sim. Fica chorando para fazer cocô, faz esforço? Não. Como é que são as fezes? Normal. Isso não é constipação crônica, grave nisso, porque é comum essa queixa em ambulatório. Na parte do pré-escolar e escolar, o que nós normalmente vemos são a eliminação com esforço e ou dor de fezes endurecidas. Ou então, fezes volumosas que às vezes entopem os vasos. Pode também a criança apresentar o que a gente chama de mecanismo de retenção. O que é isso? Vocês vão ver na etiopatogenia que ela começa a sentir desconforto e dor para evacuar, então ela começa a prender o intestino. Esse mecanismo que ela fica ali no canto, escondida, não vou fazer cocô, tem medo de banheiros, não gosta de banheiro, a gente dá o nome de mecanismo de retenção. E com esse mecanismo de retenção, vocês vão ver também na etiopatogenia, que começa, depois de um certo tempo, a criança a eliminar pequenas quantidades de fezes involuntariamente na roupa. A isso daí a gente dá o nome de incontinência fecal por retenção. Também é comum a mãe não vir com a queixa de constipação, e sim com uma dor abdominal recorrente. Lembrem disso. A primeira causa é verminose. A segunda causa dessa dor abdominal recorrente é a constipação. Chegou no ambulatório, criança com dor abdominal recorrente, antes de vocês começarem a pensar em uma série de coisas raras, procure avaliar o hábito intestinal, a função intestinal dessa criança, se o intestino está funcionando bem. Se cair numa dessas perguntas aqui, dentro desse questionário,
A causa dessa dor abdominal provavelmente será a constipação. Claro até aqui? Pode escrever aí. Por muito tempo, a constipação era difícil da gente caracterizar, por isso que as estatísticas são muito variáveis. Um falava, para ser constipação tem que ter isso, outro, para ter constipação tem que ter aquilo. Depois de uma certa época, em 2006, se reuniram vários pesquisadores e criaram os chamados critérios de Roma, que passaram a orientar o diagnóstico de constipação crônica na criança. Ele tem a vantagem de padronizar e facilitar a vida de vocês, principalmente o não gastroenterologista. O médico comum, o pediatra comum, ou até o médico comum que faz atendimento de criança em seu posto, pode fazer esse diagnóstico de constipação crônica baseado nesses critérios. Eu vou mostrar, então, para vocês como são esses critérios de Roma. Eles estabelecem o diagnóstico de constipação funcional para recém-nascidos, lactentes e pré-escolares. Ou seja, crianças que ainda não controlam, geralmente, o esfíncter anal. Dentro desse critério, a presença de 2 ou mais dos aspectos descritos que nós vamos falar a seguir. São mais ou menos aqueles que nós falamos nas manifestações clínicas. Olhem só, 2 ou menos evacuações por semana. Pelo menos um episódio por semana de incontinência fecal após a aquisição do controle esfíncter anal. História de retenção fecal. O que é a retenção fecal? A criança ficar segurando as evacuações, ela não gostar de ir ao banheiro. Relato de evacuações dolorosas ou de dificuldade para evacuar, uma coisa ou a outra. Ele vai no banheiro, mande a mãe observar. Quando ele vai ao banheiro, como é que ele faz? Ele, Então, ele está fazendo esforço. Ou ele chora, às vezes, para fazer dor. Há vários adolescentes que têm isso. Ela vai no banheiro, faz força, sente dor por ter constipação crônica. Ou então a presença, quando a gente faz o toque retal, de grande quantidade de fezes no reto. Ou eliminação de fezes volumosas que pode obstruir o vaso. Se vocês tiverem que memorizar em constipação alguma coisa, a primeira delas é essa parte daqui. Porque o resto é uma combinação e um raciocínio. Esse critério de Roma, esses mesmos sinais e sintomas que eu falei aí, eles são interpretados de forma diferente nos pré-escolares. Para a gente fazer o diagnóstico de constipação crônica no pré-escolar, escolar, ou seja, nas crianças acima de 4 anos, nós temos que ter 2 ou mais desses sintomas acima, presente pelo menos uma vez por semana, por no mínimo 2 meses. Você vai falar, mas por que tanta complicação? Não é complicação. Às vezes a pessoa vai passar férias ou vai passar alguns dias em uma família, em outra família, em uma outra casa. Você sabe, a criança às vezes tem vergonha de pedir para ir ao banheiro. Então ela começa a reter as suas fezes. A criança tem uma infecção de vias respiratórias e passa a se alimentar mal. Ela tem dificuldade, às vezes, para evacuar. Por isso, ele dá uma margem de segurança grande. 2 ou mais sintomas presentes pelo menos uma vez por semana, no mínimo 2 meses. Aí sim você fala, essa criança está com uma constipação crônica funcional. Está claro para vocês? É você combinar, mas para a criança maior, ele não pode, não é só, tem 3 dias que não faz cocô. Isso não é crônica, pode ser aguda. É aguda por quê? Está sem comer.
tem que ir na escola, no banheiro, ou está na casa da tia, ele tem vergonha e fica prendendo o intestino. Então, tem que ter um tempo maior, 2 meses e pelo menos 2 vezes, ele está presente pelo menos uma vez por semana. Está claro, né? Esse critério de Romas, ele também definiu outras alterações que a gente encontra no tubo gastrointestinal. Quais são essas manifestações? Elas recebem nomes diferentes de acordo com o local. Por exemplo, no Brasil, a gente encontra muito essa expressão escape fecal, ou essa expressão soiling fecal, que vem do grupo de trabalho de Boston. Mas dentro do critério de Roma, isso recebe o nome de incontinência fecal por retenção. Para lembrar o nome, a criança não está retendo? Então, por ela reter, chega um determinado momento em que ela passa a sujar a sua roupa íntima. Por isso que é incontinência fecal por retenção. Ele suja involuntariamente a sua roupa. Então, o que seria essa incontinência fecal por retenção dentro do critério de Roma 3, ou escape fecal, que é utilizado no Brasil, ou SOLE, que é também usado no Brasil e que vem do grupo de trabalho de Boston. É a perda fecal involuntária dos indivíduos que têm constipação crônica e que seja consequente a fezes impactadas na ampola retal. Você vai falar, por que isso? Porque se ele tiver uma lesão neurológica, aí você não pode enquadrar. É só naquelas crianças que têm constipação crônica, e essa constipação crônica está tão complicada que começa a formar aquelas fezes endurecidas no reto ou no cólon. Aí começa a lesionar e ele começa a eliminar essas fezes na roupa. Tá claro? Dentro ainda desse critério de Roma, nós temos, eles chamam de incontinência fecal não retentiva, o que a gente chama de encoprese no Brasil. Ou o grupo de Boston. Vocês não precisam ficar memorizando essas coisinhas aqui, cefale fecal, grupo de Boston, não. Você tem que saber o que é encoprese aqui no Brasil, ou incontinência fecal não retentiva. Não, são coisas, exigências que eu não vou querer, não. Vocês têm ideia para ter um conhecimento médico, científico, mas a gente quer mais trabalhar com a constipação crônica. Então, é quando a criança faz cocô em da sua forma completa, nas fezes. Ele, ao invés de evacuar no banheiro, ele evacua nas fezes. É diferente dele sujar a roupa involuntariamente. E ainda, dentro desses critérios de Roma, eu quero chamar a atenção aqui, é bom vocês memorizarem, a chamada disquesia infantil, porque irão procurar crianças no ambulatório que vocês vão fazer comigo ou com os colegas, em que a mãe fala assim, meu filho está apresentando muita cólica, ou está apresentando prisão de ventre. Aí você pergunta para ela, o que é essa prisão de ventre? Ele fica chorando durante uns 10 a 20 minutos, e aí depois ele faz cocô. Você pergunta para a mãe, como é a consistência dessas fezes? Ela diz, é normal? Então, isso não é cólica e nem é constipação. Isso chama-se disquesia infantil. Por que é importante vocês gravarem isso? Porque vocês vão utilizar no dia a dia no ambulatório. E vocês vão dar a satisfação ao colega, ou a mim, de fazer um diagnóstico. Doutor, estou achando que ele está com disquesia infantil. A mãe diz que ele fica 20 minutos chorando, 10 minutos, 12 minutos, e depois ele faz cocô. Aí para. Como é que é o cocô? Normal. Então, você diz disquesia infantil. Então, em relação à etiopatogenia, ela é multifatorial. Vocês devem ouvir sempre a pessoa falar,
Na minha família todo mundo tem o intestino preguiçoso, mostrando um provável fator constitucional para isso. Mas isso não é uma prova evidente, sabe por quê? Porque quase sempre os hábitos alimentares de uma família, eles vão se perpetuando. Qual é um mineiro que não gosta de um pão de queijo? Eu também passei a gostar. Não conhecia pão de queijo, vim conhecer em Minas e adoro pão de queijo. Qual é o mineiro que não gosta de um pão de queijo? Qual é o carioca que não gosta de bife com batata frita? Qual é o italiano que não gosta de pizza? Então, quando você fala assim, na família todo mundo tem, não é obrigatoriamente um fator constitucional, mas tem muita chance de ser. Tem estudos com gêmeos homozigotos mostrou que havia constipação, vamos supor, nos dois. Mas não tem uma comprovação. Não, então, alguém está perguntando aqui, a Juliana. Juliana, disquesia. A disquesia você tem que distinguir de cólica. Cólica é aquela dor periódica que a criança tem, mas ela não faz cocô obrigatoriamente. Quando a mãe pegar para você e falar assim, doutor, meu filho tem cólica. Por quê? Você vai perguntar, por quê? Aí ele chora 15, 20 minutos e depois faz cocô. Ou você pergunta, chora 15 a 20 minutos. Às vezes ela não fala, mas você pergunta a ela. Ele faz cocô? Faz. Aí você pergunta a consistência das fezes. É normal? Então, esse fenômeno de chorar durante 15 a 20 minutos, e depois evacuar com fezes de consistência normal, chama-se disquesia infantil, dentro do critério de Roma. Ficou claro? Hein, Juliana? Então, aí vocês vão falar, mas como a gente vai diagnosticar isso? Dessa maneira. Falou que é cólica, você já logo pergunta sobre os hábitos intestinais. E aí vocês vão perguntar, quanto tempo fica chorando? 15 a 20 minutos. Mais de 10 minutos, geralmente. Aí alguém vai perguntar, por que ocorre isso? O cérebro da criança, o sistema nervoso, ainda não conseguiu trabalhar com alteração aquelas alterações que ocorrem durante a evacuação. Ele ainda não aprendeu a trabalhar com isso. Então, ele tem a chamada disquesia infantil. Quando eu explicar a etiopatogenia, vocês vão entender melhor. Além dos fatores constitucionais, genéticos, que nós consideramos como fatores predisponentes, existem fatores desencadeantes. E dentre esses fatores desencadeantes, o principal, já está comprovado, é a dieta pobre em fibra. É muito comum a criança e vocês mesmos, adolescentes, se alimentarem com uma dieta pobre em farinha integral, em legumes, em verdura. O consumo diário de verdura, legumes, feijão, leguminosas, né? Como feijão e lentilha, etc., é muito abaixo do necessário para que haja um funcionamento normal do intestino. Então, às vezes, essa junção do fator constitucional, da predisposição genética, com a falta de fibra na alimentação, determina o desencadeamento de uma constipação funcional crônica. Está claro isso? Aí alguém está perguntando, é importante estimular o consumo de água também? Então, quando nós formos falar a Maria Clara falou, quando nós formos falar sobre o tratamento, eu vou falar isso para vocês. Consumo diário de água. Aliás, já vou
Então, uma das formas de tratamento é a grande quantidade de água, que ela serve não só para o intestino, como para os rins. Dentro desses fatores constitucionais, né, fatores desencadeantes, um outro também é o uso, o treinamento coercivo da defecção, do vaso sanitário. A mãe tentar mandar antes do tempo, ou à força a criança para o vaso sanitário. Isso também facilita a vinda da constipação intestinal crônica. Então, vamos falar alguma coisa da fisiopatogenia, e, para isso, nós vamos falar um pouquinho, lembrar um pouquinho a fisiologia da defecação. Olha só, o cólon, ele geralmente, que é o impulsionador do conteúdo intestinal, né, das fezes, que vai até os retos, ele apresenta dois movimentos principais. Os movimentos propulsivos, que vão lançando as fezes, vão movimentando para frente, para o cólon, para o reto, as fezes, e os chamados movimentos de segmentação, que são aqueles rotatórios em que as fezes vão recebendo, absorvendo água e mantém essa sua consistência dentro do normal. E existe também o chamado reflexo gastrocólico, muito comum em crianças que estão em aleitamento materno, que acaba de mamar, faz cocô, acaba de mamar, molha a fralda, que é um movimento de massa que ocorre após uma refeição. Então, normalmente, o reto é uma estrutura vazia. Ele não contém fezes, a não ser no momento que antecede a evacuação. Por conta de um desses movimentos em massa, ou até mesmo do reflexo gastrocólico, as fezes são movimentadas até o reto, e ao chegar no reto, eles provocando a dilatação dessa ampola retal, a inervação existente ali produz relaxamento do esfíncter anal interno. Como o esfíncter anal interno é formado por musculatura lisa, então ele é um reflexo involuntário. Mas, para que haja evacuação, há necessidade de relaxamento do esfíncter anal externo, que, naqueles pacientes que já têm um controle, na criança maior e no adulto, ou naquelas pessoas que não têm uma lesão intestinal, ele, então, se o momento for adequado, o local apropriado, ele produz o relaxamento do esfíncter anal externo e a evacuação. Naquela criança que ainda não tem controle do esfíncter anal interno, há relaxamento do interno acompanhada do relaxamento imediato do esfíncter anal externo. Então, por isso que ela faz cocô nas fraldas, que é o neném, até ele adquirir o controle. A diferença, então, está aí. O adulto e a criança maior, que já tem o controle, ela trabalha com o esfíncter anal externo, impedindo ou não as suas evacuações. Mas note uma coisa, se você ficar toda hora postergando as evacuações, como vão acontecer, vamos supor, a menina vai trabalhar numa repartição que ela fala assim, eu só vou ao banheiro em casa, eu não gosto desse banheiro. Então, com o decorrer do tempo, esse reflexo
de sensação de que o reto está com fezes, ele vai reduzindo. E aí, no caso da criança, isso é um dos mecanismos que gera a constipação crônica grave. Porque a criança vai perdendo aquela sensibilidade, ela não sente que está na hora de evacuar, vai retendo e cada vez mais essas fezes vão ficando endurecidas. Então, relembrando aqui, por que ocorre a evacuação? Porque as fezes chegam até o reto, estimulam a dilatação do esfíncter anal interno, que nas pessoas que têm controle é seguido voluntariamente do relaxamento do esfíncter anal externo, se ele assim o desejar, momento e local adequado, e da evacuação. Certo? Então, esse é o mecanismo. Na maioria das vezes, a constipação crônica funcional da criança, ela vem de um ciclo vicioso de dor e retenção de fezes. Vamos começar aqui. Por exemplo, fezes ressecadas. Aí você fala, como é que vão provocar essas fezes ressecadas? Uma alimentação pobre em fibra, que muitas vezes pode começar logo após o aleitamento materno. O aleitamento materno ele protege contra a constipação crônica. De que maneira ele protege? Através, alguém sabe aí, todos sabem, de quê? Que o aleitamento materno protege a constipação. Presença de Sim, esses nutrientes um deles são oligosacarídeos. Os bacilos bífidos. Eles estimulam, eles funcionam como uma fibra. O que a fibra faz? A fibra que existe no vegetal, ela absorve a água e o leite também, esse componente, os oligosacarídeos. Esses nutrientes que ela está falando são os oligosacarídeos, que a Ayodele falou. Então, eles absorvem a água. Não, o leite materno não tem fibra, ele tem os oligosacarídeos que funcionam como se fosse a fibra. Eles aumentam o conteúdo da água fecal. E aumentando o conteúdo da água fecal, a criança não tem constipação, na maioria das vezes. É o mesmo mecanismo da fibra. A fibra, como ela funciona? Ela absorve água, faz com que as fezes absorvam mais quantidade de água, ficam com a sua consistência mais pastosa e elas são eliminadas com mais facilidade. Quando não há fibra, essa alimentação fica mais endurecida, aí vai desencadear isso que a gente vai falar, defecações dolorosas. Então, começando aqui, geralmente, às vezes, com uma alimentação pobre em fibras, na grande maioria das vezes, após o desmame, a alimentação complementar, então a mãe não oferece frutas, legumes, verduras, e essa criança vai desenvolvendo dificuldade para evacuar, que culmina com a presença de dores durante defecção. E ela tendo dor durante a defecção, principalmente se ela for uma criança menor, que ela vai ter medo de defecar. O adulto, às vezes, vai dar um jeito, mas a criança não. À medida que ela começa a parar de evacuar, as fezes vão endurecendo e começam a ficar retidas no reto e no colo.
Quando esse processo é muito grave, produz até dilatação do colo e do reto, forma o que a gente chama de megacólon funcional ou de megareto funcional. Aí, o que vem em consequência disso? O mecanismo de retenção. Aquelas fezes endurecidas, com a criança com medo de defecar, ela começa a segurar as suas evacuações, desenvolvendo aquilo que a gente chama de comportamento retentivo, que é ele fugir do banheiro, a criança pequena fica no canto das casa segurando as evacuações. Segurando as evacuações, as fezes são desidratadas e ficam mais ressecadas, produzindo algumas vezes uma fissura anal. Aí entra nesse ciclo. Defecações dolorosas, medo de defecar, retenção fecal, comportamento ressectivo, fezes mais ressecadas, e a constipação vai cada vez agravando. Se nós não cortarmos isso com os mecanismos que nós vamos mostrar aqui, essa criança ela vai cada vez mais agravando e gera, finalmente, o chamado soiling, o escape fecal, que nós vimos. Então, essa daí que eu falei são as causas, é a forma como nós chegamos a uma constipação funcional. Mas eu falei também para vocês que, embora 95% dos casos de constipação são funcional, existem também as constipações de causa orgânicas. Algumas ficam claro da gente conhecer. Alterações na medula espinhal, meningomielocele, espinha bífida, pode gerar isso. Distúrbios endócrinos. O mais importante é o hipotireoidismo. O hipotireoidismo, ele não tratado, como a tireoide, ela atua como lançando hormônio que atua em todas as partes do nosso organismo, no coração, no funcionamento do intestino, nas nossas funções cerebrais, principalmente nas da criança nos primeiros 2 anos de vida. Nos primeiros meses de vida, se a criança não tiver tratamento de hipotireoidismo, ela desenvolve retardamento mental. Então, o hipotireoidismo ele causa também constipação, que a gente considera orgânica. Alterações anais, atresia anal, estenose, causam também constipação crônica. Pulando aqui, o leite de vaca. 4% das crianças que têm constipação crônica funcional desenvolve a partir da introdução do leite de vaca na alimentação. Então, a gente deve ficar atento para isso. A mãe saiu do leite materno e, às vezes, ela passa para o leite de vaca, você fala, não é aconselhável. Não é aconselhável, mas a pessoa não tem dinheiro para comprar outro. Então, ela entra com leite de vaca. Então, ela começa a desenvolver constipação. Procure ver sempre no histórico se não coincide com isso. Pode ser por falta de fibra na alimentação, mas também pode ser por presença de uma lesão no reto causada pelo leite de vaca. Por isso que a gente agrupa aqui da parte de constipação orgânica e não de constipação funcional, porque, sendo uma lesão, passa a ter uma causa pré-determinada, e a funcional não tem. Dessas constipações crônicas, eu vou destacar para vocês a chamada doença de Hirschsprung.
convém a gente ter alguma ideia de como fazer o diagnóstico diferencial dela, da constipação crônica. A doença de Hirschsprung, ela é uma ausência de células ganglionares no segmento do intestino. Uma determinada parte do intestino, isso é genética, a patologia é genética, ela parte, ela não tem inervação, não tem células ganglionares. Pode ser uma extensão maior, que a gente diz que é a forma clássica, ou pode ser uma pequena parte desse intestino, que a gente diz que é segmento curto, ou até uma menor ainda, ultra curto. Quando é chamada curta ou ultra curto, os sintomas dessa doença de Hirschsprung, o nome é o indivíduo que descobriu, elas se confundem com a constipação crônica funcional. Então, nós devemos sempre ficar atentos. Aquela constipação que não responde muito bem, não quer responder ao tratamento convencional para constipação funcional crônica, a gente deve pensar numa modalidade curta ou ultra curta de doença de Hirschsprung. Ok? Mas a forma clássica, que é aquela que pega uma extensão maior do intestino, ela já começa a aparecer desde dos primeiros meses de vida. Algumas vezes ela surge na forma de retardo na eliminação de mecônio. Ou se isso não aparece, ou junto com isso, uma constipação desde o primeiro mês de vida. A criança fala, a mãe fala, não, doutor, ele começou a prender o intestino, e vocês vão ver pelo questionário que é realmente uma constipação, desde o primeiro mês de vida. À medida que essa constipação vai se desenvolvendo, essa criança passa a apresentar distensão abdominal. Como ela tem esses problemas todos no tubo digestivo, que dificulta a alimentação pela constipação, eliminação do intestino, quase sempre essa criança tem déficit de crescimento. E tem um dado importante que vai chamar a atenção de vocês, é o seguinte: quando nós pegamos uma criança como essa, nós fazemos um toque retal. Se o médico comum não faz, e se vai para o gastroenterologista, ele faz um toque retal. Agora, raciocine comigo. Se a criança tem uma constipação funcional crônica, as fezes estão todas retidas ali no intestino. Concorda comigo? Porque ele vai reter. Lá logo ali no reto. O reto vai estar repleto de fezes, só que elas não são eliminadas porque a criança não vai ao banheiro, ou porque as fezes são endurecidas, ela sente dor. Então, o reto não é, você não encontra, quando é enfermidade de Hirschsprung, presença de fezes no reto, porque eles ficam antes. E quando você faz o toque retal e retira o dedo, por produzir aquele relaxamento súbito, há uma eliminação de fezes líquidas, na maioria das vezes, de forma explosiva. Era como se você abrisse o espaço para sair alguma presença de fezes que existisse ali. Ficou claro para vocês? Então, é isso. Então, esses sinais aqui, quando aparece a combinação de alguns desses sinais, nós temos que pensar na doença de Hirschsprung. Aqui tem uma imagem de uma criança. Eu já acompanhei duas crianças aqui, mandei lá para BH. Quem for de BH sabe, doutor Francisco Pena, da UFMG. Então, ele recebeu criança com enfermidade de Hirschsprung. Isso é uma imagem. Aí vocês vejam que ela não tem bom desenvolvimento e tem uma distensão abdominal considerável. Então, o que a gente vai usar para fazer o diagnóstico de constipação? A anamnese. Anamnese. Vamos relembrar aquilo que eu falei logo no início, daquela
daquele conceito enorme dado pelo grupo de Boston, quando vocês perguntarem à mãe sobre os hábitos intestinais da criança, se o intestino está funcionando direito, vocês vão perguntar, claro, o número de dias. Vai ao banheiro todo dia? Ela fala, não, só de 3 em 3 dias. Faz força para evacuar? Sente dor? As fezes são duras? Ou numa criança maior, elas são enormes? Entope os vasos? Ela pode, às vezes, ser enorme e não entupir o vaso, mas esporadicamente ela pode entupir o vaso. Só diante dessas perguntas é que vocês podem falar se essa criança está tendo um bom ou não funcionamento do intestino. Essa é a anamnese principal. Aí vocês vão buscar o quê? História alimentar, não vamos entrar tanto nesses detalhes. História alimentar, vocês vão ver aleitamento materno até quanto foi, se vocês vão avaliar na alimentação se essa mãe utiliza fibra, se essa criança utiliza fibra, se faz o uso de água, que como uma de vocês aí falou, a Maria Clara falou, há necessidade de grande consumo de água para que o intestino funcione bem. E vão partir para o exame físico. Vocês vão examinar a criança como um todo e vão palpar o abdômen. Na palpação do abdômen, nós já podemos encontrar alterações. É comum, naquelas constipações mais fortes, a gente palpar e encontrar assim, alguns pontos em que você vê consistência de fezes, presença de um material endurecido, que são as fezes. Quando você não consegue isso, ou combinando com isso, o ideal é que se faça o toque retal. Mas nos nossos ambulatórios, normalmente, a gente não faz. Quem faz quase sempre é o gastroenterologia. Fica difícil você fazer um toque retal num atendimento do dia a dia. No consultório particular, podemos dizer que nem sempre. Pode fazer, dá para fazer. E desenvolvendo um grau de confiança entre o pediatra e a criança. Mas nos ambulatórios que vocês fazem, em geral, não. Então, toque retal, geralmente, é abolido nesses casos. Mas o ideal é que se faça. Então, é com esse conjunto daí que vocês vão fazer o diagnóstico de constipação intestinal crônica. Como seria, então? Vamos relembrar que é critério de Roma? Vamos supor que chega uma criança com 2 anos para você, e você pergunta, mãe, como funciona o intestino dessa criança? Ela vai ao banheiro todo dia? A mãe fala assim, não, só vai de 4 em 4 dias. Então, aí, relembrando lá aqueles critérios, tem um, né? Seria já um critério. Ou, vamos supor que, junto com isso, tivesse uma das seguintes combinações. Você pergunta à mãe, sente dor para fazer cocô? Sente. Ou pergunta, faz esforço? Não, faz muita força. Às vezes não faz força, mas você pede à mãe para pergunta à mãe, as fezes são endurecidas? São endurecidas. Ou são volumosas? Então, se vocês combinarem aqui, qualquer uma dessas coisas, ele faz de 4 em 4 dias, fezes endurecidas, essa criança já tem uma constipação funcional crônica. Faz de 4 em 4 dias, sentindo dor, ela já tem uma constipação funcional crônica. Aí vocês falam, mas o senhor está associando, o fator tempo. Então, elimine esse tempo. Vamos supor que ela faça de 2 em 2 dias, ou todo dia, mas que ela faça fezes endurecidas, então seria um critério. E com esforço ou dor, já seria um segundo critério. Essa criança teria uma constipação funcional crônica. Está claro, então? Chama a atenção de vocês. Podem escrever aí. Sinais de alerta para constipação orgânica. Toda vez que a criança apresentar problemas como esse, dificuldade na eliminação de becônio, início no primeiro mês,
distensão abdominal, pode ser a combinação disso, falta de desenvolvimento, ou escape de fezes líquidas e de ar do reto, quando você retira o dedo ao toque, você enquadra como uma possível constipação causada pela enfermidade de Hirschsprung. E aí, como é que a gente vai confirmar tudo isso? Por exames complementares. Então, esses exames complementares, eles são usados, então, em casos atípicos ou que não têm melhora com tratamento convencional. Inclui radiografia simples do abdômen, que são em casos selecionados, enema opaco, manometria no retal e biópsia. Vamos ver cada um deles separados. O raio-x simples de abdômen. Vamos supor que veio ao consultório uma criança que tenha sintomas muscular compatíveis com constipação crônica. E você não consegue palpar. E você desconfia que essa criança tenha retenção fecal. Então, você pede o raio-x simples e o próprio radiologista já dá esse diagnóstico. Ó, tem fecaloma, tem fezes retidas no reto. Ok? O enema opaco. O enema opaco, ele é feito principalmente para você ver a enfermidade de Hirschsprung. Ele mostra o segmento agangliônico e acima desse segmento agangliônico, ele, na maioria das vezes, principalmente nos casos clássicos de enfermidade de Hirschsprung, ele mostra uma dilatação do reto. Normalmente, não é do reto, poderia ter do reto também, mas ele tem uma dilatação do intestino. Seria o que a gente chama de megacolo intestinal causado pela enfermidade de Hirschsprung. Vocês vejam aqui, esse segmento, ó, bem grande, bem distendido, é um megacolo. Olha, comparando com a outra parte. E aqui, ó, mostra o local onde ocorre o estreitamento, onde ocorre a ganglionose. Esse exame é um exame muito bom. O outro exame que a gente pode utilizar é a manometria anorretal. O que é isso? Você coloca um catéter e ele avalia, através de um gráfico, semelhante ao que ocorre, por exemplo, com o eletrocefalograma, com o eletrocardiograma, a presença ou não do reflexo inibitório reto-anal. Vocês vão perguntar, o que é esse reflexo? É a estimulação do esfíncter anal interno e externo, que ocorre com a presença de fezes. Essa criança dá uma normalidade, que é mostrada no gráfico, aquela criança que tem enfermidade de Hirschsprung. Ele serve principalmente para você afastar a enfermidade de Hirschsprung de segmento curto ou ultracurto. Vamos supor que tenha uma criança que tem uma constipação crônica funcional, que não responda bem ao tratamento convencional, que vocês vão ver, que a gente vai ver agora mesmo. E você fala, pô, será que não é uma enfermidade de Hirschsprung de segmento curto ou ultracurto? Então, para você não fazer o enema opaco, você faz, primeiramente, a manometria reto-anal, a manometria no retal. Tá claro? E em todas essas situações, naquela em que você confirma pelo enema opaco, ou você desconfia, ou a manometria sugestiona que essa criança tenha uma enfermidade de Hirschsprung, a gente deve confirmar com a biópsia retal. Ela é obrigatória
para você confirmar uma enfermidade de Hirschsprung. Com isso, dá para a gente falar em tratamento. O tratamento da constipação funcional, ele começa com a orientação geral e educação e apoio psicológico, se houver necessidade. O que é essa orientação geral? Você vai falar para a mãe e para os pais, né, para os responsáveis, ou para a criança, se ela já tiver um entendimento, o que é a constipação? Por que ela se desenvolve? Qual a influência que tem a alimentação ou a criança reter essas evacuações no agravamento dessa constituição? Vai falar, por exemplo, para os pais, naquelas crianças naqueles casos em que a criança suja a roupa com uma pequena quantidade de fezes, ela tem escape fecal, que ela não é culpada. Porque os pais, humilham a criança, às vezes bate. Não é possível que você não consiga fazer uma coisa tão simples que é evacuar. O pai fala, chegou no consultório falando assim, não consigo entender como é que não consegue fazer uma coisa tão simples que é evacuar. Tem pais até que chegam a sentar, evacuar ao lado para a criança ver como aquilo é simples, e não consegue. Então, esses casos, a gente dá uma orientação geral, educação, e o apoio psicológico pode ser a própria gente. Não há necessidade de procurar um psicólogo, mas aqueles casos mais graves que você não conseguir resolver, você parta para o apoio psicológico. Então, os próximos passos que a gente vai tomar no tratamento da constipação, eles dependem da forma como ela se apresenta. Ok? Então, se ela é uma complicação grave, em que a criança retém as fezes no reto, ela que já comece, às vezes até, nos casos mais graves, até tem megacolo funcional ou megareto, mas é aqueles casos que a criança tem retenção grave, em que pode levar até o escape fecal, você tem que retirar essas fezes endurecidas que estão presentes ali no reto. Você tem que eliminar o fecaloma. Senão não adianta nenhuma quantidade de fibra, de quantidade maior de água. E a outra coisa que você vai fazer na constipação intestinal é o recondicionamento do hábito intestinal normal. Isso ocorre principalmente das crianças com forma mais grave. Ele já não gosta de ir ao banheiro, não sabe mais como evacuar direito. Você orienta ir ao banheiro. A criança maior, você põe um tampo, né, de apoio e um local para ela apoiar também, porque senão ela fica com medo daquele buracão ali para ela evacuar. Tem medo? Então, e ensina a criança, orienta a criança a ir ao banheiro toda vez que ela tiver uma refeição mais copiosa, para aproveitar o reflexo gastrocólico, que é aquele movimento que eu falei, movimento em massa, que ocorre após uma alimentação. O outro tratamento é o chamado tratamento de manutenção. Aqui entra o que a Maria Clara falou. Alimentação rica em fibra alimentar, maior oferta de líquidos, muito líquido de preferência, e laxantes. Aliás, em relação a líquidos, a água, eu aconselho a todos vocês levantarem, no caso antes da menina fazer a maquiagem, passar o batom, etc., ou do rapaz aparar a barba, que hoje uma parte deixa ela grande, de pentear a barba ou de fazer a barba, toma um copão de água. Isso é bom para o intestino, é bom para os rins, é bom para a pele, é bom para o organismo de uma forma geral. Ok? A alimentação rica em fibra alimentar.
que seria essa alimentação em fibra alimentar? Vocês vão oferecer vegetais, se for farinha, farinhas mais integrais, ou frutas, como mamão, abacate, ameixa, leguminosas, como feijão, lentilha, grão de bico, todos esses, pipoca, o milho, a pipoca, aquela pipoca, não aquela de fibra, aquela que a gente faz no micro-ondas, ou a do pipoqueiro, ela é uma forte fonte de fibra. Então, esse que é o tratamento alimentar. Mas, em alguns casos, só isso não resolve, principalmente nos casos graves. Então, nós lançamos mão de laxantes, combinando com essa alimentação rica em fibra alimentar. Vocês vão falar, mas quando é que eu vou descobrir que quando eu faço uma coisa ou outra? Eu passei aqui para vocês, ó. Tá aqui. Então, eu passei para vocês cada uma das situações. Casos leves. Caso leve é aquele que a criança não tem as fezes retidas no reto. Ela não tem retenção fecal, ela não tem escape fecal. Então, você vai mudar a dieta dessa criança. Vai, como eu falei, oferecer dietas ricas em fibras, aumento da oferta de líquidos. E aqueles casos que você notou, depois de oferecer isso, que não estão respondendo bem, você utiliza laxantes. Os casos complicados, que é aquele em que a criança já apresenta fecaloma, aí você não vai oferecer fibra, água, etc., tentando, ou laxante, achando que isso vai resolver o problema da criança. Não. Você tem que retirar aquelas fezes que estão impactadas no reto, no cólon. Você vai fazer a remoção desse fecaloma. E de que maneira isso é feito? É feito em 2 a 5 dias. Você não faz de uma hora para outra. Com o uso de solução de sorbitol, que é a retenção fecal de pequeno volume. A gente utiliza muito no lactente. Ou na criança maior, Clister glicerinado. Alguns hoje também estão utilizando o polietileno glicol, que vocês vão ver que é um dos laxantes, é o laxante mais caro, mas que não é usado, tem um limite para a idade, mas crianças, geralmente, a gente trabalha com criança um pouco maior, de 2 anos em diante, e ele é mais caro, mas é útil. Então, para essas crianças maiores que têm essa retenção, a gente, não tendo jeito de fazer o Clister, ou os pais sendo muito resistentes, ou a criança, você pode trabalhar com polietileno glicol. Então, de forma que aqueles que tiverem a forma simples, a gente vai trabalhar apenas com isso, dieta, o recondicionamento do intestino, utilização, ou, se for necessário, de laxantes, dieta rica em fibras. Os casos graves, então, a gente faz a desimpactação e depois a gente utiliza aquelas mesmas medidas que a gente utiliza também para os casos leves. Ou seja, dietas ricas em fibras, só que aqui, obrigatoriamente, a gente utilizaria medicamentos. Manter a criança sempre educada, hidratada, e faria um recondicionamento do ato de evacuação. Vou mostrar, então, para vocês quais seriam esses medicamentos que a gente lança a mão para a criança. Um deles é o PEG, sem
eu pego 33,50, 4.000. A gente utiliza 0,2 a 0,8 grama por quilograma de peso. É um medicamento que a gente trata nos casos mais complicados, ele é mais caro, não é sempre que a gente vai trabalhar. Um dos medicamentos muito usados, que eu aconselho a vocês utilizarem, principalmente naqueles casos leves a moderados, e que eu obtenho boa resposta no dia a dia, e que não é caro, vocês podem utilizar nos ambulatórios do SUS, é a lactulose. 1 a 3 ml por quilograma por dia. O sorbitol, no entanto, é utilizado o hidróxido de magnésio. Quando a pessoa fala, dei leite de magnésio para combater a constipação do meu filho, está certo. O hidróxido de magnésio, que tem o nome comercial de leite de magnésia. E o outro é lubrificante. Alguns casos que a criança tem uma constipação grave, com retenção, com fezes muito endurecida, você utiliza o óleo mineral, 1 a 3 ml por quilograma por dia, começando com essa dose, para amolecer essas fezes e facilitar o ato da evacuação. Esse tratamento com óleo mineral deve ser evitado nas crianças abaixo de 2 anos e nas crianças que tenham problemas neurológicos. Ficou claro, então? Então, vamos resumir qual seria o tratamento, relembrar. Aliás, vamos resumir tudo, né? Medidas leves. Em casos leves, medidas dietéticas, laxantes, em caso necessário, aumento de ofertas de líquidos. Casos complicados, retirada do fecaloma, quase sempre. Então, aí você vai utilizar um laxante e aquelas outras coisas que são utilizadas nas crianças pequenas. Dieta, ricas em fibras, manter a criança hidratada e recondicionamento do ato de evacuação. Vamos, então, à prevenção. Estimular o aleitamento materno exclusivo. Por quê? Porque, como vocês viram, um dos nutrientes, como a Maria Clara falou, que é o oligosacarídeo, ele funciona como uma fibra. E como a fibra funciona? Ela absorve a água, ela faz com que as fezes fiquem mais hidratadas, com consistência normal e sejam eliminadas. Orientar o desmame de forma adequada. Quando a criança deixar o aleitamento materno, acrescentar fibras na sua alimentação. Frutas, legumes, cereais integrais. E também introduzir fibras ao surgimento dos primeiros indícios de constipação. Vocês vão falar, como a gente vai saber isso? No dia a dia em que a criança nos procura para o atendimento ambulatorial de puericultura. Nesses casos, a gente já começa, na orientação alimentar, a orientar a mãe para fazer uso das fibras. E pesquisar a constipação oculta em crianças com a puericultura. De que maneiras vocês vão fazer isso? Fazendo aquele questionário que eu dei no início da aula, que vale a pena relembrar. Vai ao banheiro todo dia? Faz força? Sente dor? As fezes são endurecidas? Entope os vasos? São volumosas a ponto de entupir os vasos? Então, é isso que vocês precisam saber. Vocês vejam, então, que a constipação é um assunto suave,
vai utilizar pouca memorização de vocês, mas ele é extremamente importante, porque vocês vão ver com frequência, vocês vão passar agora a fazer um diagnóstico muito grande de constipação utilizando esse questionário. E eu já vou começar a cobrar nos nossos ambulatórios. Eu vou dar aula prática para 4 grupos de vocês. Então, a próxima sexta-feira, eu vou receber mais um lá no hospital escola. Eu chamo de hospital escola, mas é agora o ambulatório do Vilela. Era isso que eu queria falar para você. Desculpe, eu tenho a impressão de que eu posso ter me precipitado com o computador. Não apareceu, eu fiquei esperando. Eu falei, eu vou procurar o outro. Aí desci para uma outra sala, entrei com o